Olá pessoal, que bom estarmos juntos de novo. Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma das transformações mais incríveis da igreja primitiva. Vamos falar sobre como o evangelho rompeu suas primeiras fronteiras e começou a avançar para terras e povos que, sinceramente, ninguém esperava. E olha só, esse versículo aqui de Atos é o grande final, o clímax de toda essa jornada. Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Para quem ouviu isso na época, principalmente os cristãos que eram judeus, isso foi, uau, uma bomba, uma ideia revolucionária. A oposição que existia simplesmente parou, porque eles entenderam a dimensão do que Deus estava fazendo. Mas, claro, essa ficha não caiu do dia para a noite. Não foi algo imediato. Pelo contrário, foi o resultado de uma série de acontecimentos, todos guiados pelo Espírito Santo, que foram abrindo os olhos da igreja. Então, que tal a gente refazer esses passos? Vamos voltar no tempo e entender como tudo aconteceu, começando lá com o apóstolo Pedro. Muito bem, nossa primeira etapa. O Evangelho em Lida e Jope e o papel dos sinais e maravilhas. É aqui que o terreno começa a ser preparado, sabe? Deus estava preparando o caminho para algo ainda maior. Então, o livro de Atos nos apresenta um Pedro que não parava. Ele não ficava esperando as coisas acontecerem. O texto diz que ele viajava por toda a parte. Isso mostra a urgência, o compromisso dele em levar a mensagem de Cristo para todo canto, sem distinção. Mas o que movia o Pedro, afinal? O que dava esse gás todo para ele? Era a visão que ele tinha desses novos crentes. Ele não via só um grupo de seguidores, não. Ele via o que a palavra diz, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Entender quem eles eram em Cristo, isso mudava tudo. E essa expressão povo adquirido é muito forte. No grego, a palavra é laos eis peripeiesen. O que isso quer dizer? Quer dizer um povo que foi comprado, adquirido por um preço altíssimo. E aqui tem uma lição fundamental para nós. A nossa identidade em Cristo vem antes da nossa missão. Primeiro, a gente entende quem é, para depois fazer o que foi chamado para fazer. E foi exatamente nesse cenário que Deus começou a agir de forma poderosa através de Pedro. Aconteceram 2 milagres que marcaram a região. Primeiro, lá em Lida, a cura de Enéas, um homem que era paralítico há 8 anos. Imagina só. E depois, em Jope, algo ainda mais impressionante. A ressurreição de Dorcas, também chamada de Tábita, uma discípula muito querida por todos. Agora, é importante a gente entender uma coisa. O objetivo do milagre não era o show, não era o espetáculo. O milagre servia para uma coisa: autenticar a mensagem. Era como um selo de Deus dizendo: prestem atenção no que esse homem está falando. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que muita gente se converteu ao Senhor. Os milagres apontavam para Jesus. Ok, agora a história dá um salto. A gente sai de Jope e vai para Cesareia. E aqui, pessoal, aqui é o ponto de virada. É o que a gente pode chamar de Pentecostes dos gentios. Prestem muita atenção no que acontece agora. Lá em Cesareia, que ficava a uns 125 quilômetros de Jerusalém, vivia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Pensa bem, um centurião, um representante do poder de Roma, o poder que oprimia os judeus. Sinceramente, ele era a última pessoa que alguém imaginaria que receberia o evangelho. Só que o Cornélio tinha algo diferente. O texto diz que ele era temente a Deus. No grego, phobumômenos ton theon. Isso era uma categoria de pessoas na época. Eram gentios não judeus que simpatizavam com o judaísmo. Eles acreditavam no Deus de Israel, oravam, davam esmolas, mas não eram convertidos de fato. Ele estava ali, sabe, no meio do caminho, numa ponte entre 2 mundos. Mas, mesmo com todo esse coração bom do Cornélio, existia um problema gigantesco, um verdadeiro muro que separava ele, o gentil, de Pedro, o judeu. Para a gente ter uma noção do tamanho desse muro, olha só essa comparação. De um lado, o judeu, povo da aliança, com leis de alimentação super restritas, circuncidado e que, por regra, evitava ao máximo o contato com os gentios. Do outro lado, o gentil, fora da aliança, considerado impuro pela lei, não circuncidado e, no caso de Cornélio, ainda por cima, parte do exército opressor de Roma. Para um judeu como Pedro, só a ideia de entrar na casa de um gentil era algo proibido, era se tornar impuro. É exatamente por isso, que o que acontece em seguida é tão revolucionário. É como diz o teólogo Augustus Nicodemos, uma frase perfeita: a conversão de Cornélio é o Pentecostes dos gentios. Da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre os judeus lá no dia de Pentecostes, agora ele vinha sobre os gentios, sem diferença, sem distinção.
E quando Pedro volta para Jerusalém e precisa se explicar, a defesa dele é irretocável. Ele basicamente diz: gente, isso não foi ideia minha, foi Deus quem fez. A pergunta dele resume tudo. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Não tinha o que discutir. O muro tinha sido derrubado pelo próprio Deus. Bom, o que aconteceu em Cesareia abriu uma porta que nunca mais se fechou. E agora vamos para a nossa terceira parte, para ver como essa nova realidade se espalhou e deu origem a uma base missionária global na cidade de Antioquia. Sabe aquela perseguição que começou depois da morte de Estevão? Pois é, o que parecia ser o fim, na verdade foi o começo de uma grande expansão. A igreja se espalhou, e o mais legal dessa história é que quem levou o evangelho para Antioquia não foram os grandes apóstolos, foram crentes anônimos, gente comum, de Chipre, de Cirene. Isso nos deixa uma lição incrível, que o John MacArthur resumiu muito bem. Deus usa instrumentos desconhecidos para cumprir propósitos eternos. A obra de Deus não precisa de estrelas, precisa de gente com o coração disposto. Simples assim. O livro de Atos diz que a mão do Senhor estava com eles. Essa é uma expressão que vem lá do hebraico e significa o poder de Deus agindo de forma soberana, sabe? E qual foi o resultado disso? Um crescimento impressionante. Um grande número creu. Era Deus confirmando o trabalho daquelas pessoas. E foi ali, em Antioquia, uma cidade super cosmopolita, cheia de gente de todo lugar, que aconteceu uma coisa inédita. Pela primeira vez, os seguidores de Jesus ganharam um nome: cristianos, cristãos. O nome significa, literalmente, os que pertencem a Cristo. Nascia ali uma identidade nova, que ia muito além de ser judeu ou gentil. E com isso, Antioquia deixou de ser apenas um lugar onde o evangelho chegou. Ela se tornou a base de onde o evangelho partia para o mundo. Foi a primeira igreja que, de propósito, com intenção, começou a enviar missionários. Virou o novo centro de operações para o avanço do evangelho no mundo todo. Pois bem, chegamos à nossa conclusão. Essa jornada que a gente fez, de Jerusalém, passando por Lida, Cesareia, até Antioquia, nos mostra que a missão continua. Então, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Vamos resumir em alguns pontos-chave. Primeiro, o evangelho foi feito para quebrar barreiras. Todas elas, culturais, étnicas, geográficas. Segundo, o arrependimento para a salvação é um presente de Deus para todo mundo. Terceiro, Deus pode usar sinais e milagres para confirmar a sua palavra. E por último, e talvez o mais importante, a missão de Deus avança através de gente comum, gente que está com o coração disponível. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta para a gente levar para casa e pensar durante a semana. O que nós temos feito para que o evangelho avance e chegue cada vez mais distante? Porque essa história que a gente viu no livro de Atos, ela não acabou lá. A missão continua.